Olá pessoas, olá galera do YouTube, beleza? Segundo vídeo do nosso curso de Excel do zero para concursos públicos, pessoal. Segundo encontro nosso aqui, já temos uma primeira aula disponível aqui no YouTube. Você já assistiu ela? Se não assistiu, pega aqui na nossa playlist, tá na playlist bem bonitinho, tá na ordem dos vídeos enviados ali também. A aula número 1, onde o professor passa os primeiros princípios, as primeiras ideias do Excel aqui para você, tá certo? E daqui a gente segue nesse segundo vídeo então, mas caso você tenha aparecido aqui primeiro, muito prazer em lhe conhecer. Eu sou o professor Lucas Costa, professor de informática para concursos públicos há 16 anos e estou preparando aqui para você essa série de vídeos aqui então no YouTube. É um curso completo de Excel, professor? Não, é um curso para galera que está pegando os primeiros princípios de Excel até chegar ali a parte das fórmulas, conhecer algumas delas. Então, semanalmente o professor vai trazendo para você aqui no YouTube as aulas necessárias para isso, de forma gratuita, de forma que você só tem que dispor aqui de algo que para você não custa nada, mas para mim é muito importante, que é um likezinho aqui no vídeo e para que você também assine o nosso canal. Pessoal, assine o canal do Professor Lucas. Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais likes tiverem, mais empolgado o professor vai ficar, mais motivado ele vai ficar para continuar produzindo conteúdos gratuitos para você aqui no YouTube. E se você gostar muito dessa aula e querer já aprender de forma completa, não só o Excel, quanto toda a informática para o seu concurso público, entre em contato com o professor, fale para lá, ô professor, falei para ele, eu vi seu vídeo lá no YouTube, professor, eu queria saber, porque eu estou me preparando aqui para uma prova da banca FGV, da banca VUNESP, da banca CESP, um concurso municipal, um concurso estadual, eu gostaria de ter o conteúdo completo de informática e o professor vai proporcionar para você aí todas as informações para que você possa ter um treinamento completo que a gente tem disponível então nas nossas plataformas de ensino, ok? Muito bem, neste vídeo eu quero apresentar para vocês aqui uma ferramenta que nós temos no Excel e que ela pode gerar questões que são só sobre ela, mas ela também vai poder ser usado em questões que falam sobre outras coisas, mas que no meio da questão a gente acabou usando essa ferramenta, que é uma ferramenta bem discretinha. Aqui, ó, se você prestar bem atenção, eu estou aqui com a célula C2 selecionada. E com a célula C2 selecionada, aparece aqui pra gente um quadradinho bem pequenininho, bem miudinho. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Aqui é um quadradinho bem miudinho aqui pra gente embaixo na direita ali da célula C2, e é sobre esse quadradinho que eu quero dar destaque nesse vídeo, que eu quero dar destaque nessa aula. Esse quadradinho que nós chamamos no mundo da informática de alça de preenchimento. Veja bem, haverão questões que a banca simplesmente vai falar para você assim, o usuário ele foi ali e ele clicou no quadradinho. Tudo bem, mas vamos ver questões que vão chamar a este item aqui pelo seu nome original, a alça de preenchimento aqui pra gente. Qual que é a ideia da alça? Qual que é a proposta da alça, professor? A proposta da alça é o seguinte, é a de que nós possamos preencher células de forma automática, de forma instantânea. Como assim, professor? Preencher células de forma automática? Fazendo isso aqui, ó. Eu escrevendo aqui, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou até diminuir um pouquinho aqui a nossa planilha. Eu seleciono essas células, paro com o mouse bem em cima da alça. Meu mouse ele vira uma cruz preta quando eu paro bem em cima da alça ali, ó. E clico seguro e arrasto. Quando eu faço isso, ele continua a preencher os números ali pra gente. Caramba, professor, no automático? No automático. Essa é a proposta que nós temos aqui, né? Eu entro com alguns dados e o Excel continua a preencher com outros dados aqui, facilitando a nossa digitação, facilitando o nosso preenchimento. Nossa, professor, que interessante. E assim, ele preenche automaticamente, mas ele preenche sempre com números de 1 em 1, professor? Sempre de 1 em 1? Vai indo de 1 em 1, assim? Porque eu vi que ele continuou ali, ó, 4, 5, 6... Não, veja bem, ele continuou a preencher de 1 em 1
Porque eu dei para ele números de um em um, porque o padrão de crescimento que ele percebeu era de números de um em um. Se eu der para ele um outro padrão de crescimento, um outro tipo de progressão, ele vai seguir este padrão de crescimento. Aqui, ó, se eu colocar para ele aqui, vamos colocar aqui de 7 em 7, ó. 7, 14, 21. Aí eu pego ela, seleciono, venho aqui na alça, clico, seguro e arrasto. Ó. Quando eu faço isso, ele continua a preencher. Agora está preenchendo de 7 em 7, né? Ou seja, eu dei números de 1 em 1, ele segue de 1 em 1. Eu dei números de 7 em 7, ele segue de 7 em 7. O Excel ele vai preencher de acordo com o padrão observado por ele, de acordo com o crescimento observado por ele. Gente, para o Excel poder entender como continuar, ou seja, para ele poder ter um padrão de crescimento, ele precisa de ter pelo menos 2 células preenchidas, tá certo? 2 células selecionadas aí pra gente. Então tem que ter pelo menos 2, tá? Você dando 2 para ele, ele olha para uma, olha para outra e fala: entendi. Entendi como é que funciona. Olha aqui pra gente aqui, ó. Eu venho aqui e escrevo aqui, ó. 25, 50. Pronto, ó. Dei 2 para ele, ele olhou para uma, olhou para outra e falou: ah, já entendi. Cresceu 25, né? É para crescer 25? E ele continua a crescer de 25 em 25 aqui pra gente. Então, 2 é o suficiente, 2 ele já entende como seguir. Nem sempre, pessoal, vai ser uma progressão crescente de números. Pode ser também uma progressão decrescente de números, tá bom? Eu posso chegar e colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, 10, 9, e aí ele já entende. Ah, rapaz, olha lá. Vamos diminuindo, aí, ó. E vai caindo aqui para nós. Com 2, ele já entende como fazer. Ou crescendo ou decrescendo aqui pra gente. Mas precisa de pelo menos 2, ok? Professor, e se eu não der 2? E se eu der uma só? Então, se tiver só uma, aí o Excel ele vai ficar num impasse, vai ficar num dilema, porque ele não vai saber como continuar. Né? Você vem aqui e escreve simplesmente aqui, ó, 10. Ó. Clico, seguro e arrasto. O Excel ele vai olhar, ele vai falar assim: cara, eu não sei como é que segue, eu não sei como é que continua, eu não sei como seguir a partir de agora. E ele vai ficar pensativo aqui. Será que é para crescer de 1 em 1? Será que é para crescer de 10 em 10? O Excel não sabe como continuar, meus queridos jovens, e toda vez que ele não souber como continuar, ele repete aquela informação, olha só. Então, se ele souber seguir a sequência, ele segue. Se ele não souber seguir a sequência, ele repete aquela informação para ele. Então, se você der uma única célula para ele, fica e chamar a alça, ele fica repetindo, tá bom? Ou se você também der elementos para ele, que ele não sabe como continuar. Elementos que, vamos dizer assim, não tem uma sequência lógica. Isso acontece muito com palavras, né? Vamos colocar palavras aqui, ó. Vamos escrever aqui, por exemplo, informática, concursos. Veja. Gente, não tem relação nenhuma entre essas palavras, correto? Não tem relação nenhuma entre a palavra informática e a palavra concursos. Isso aqui não é uma sequência lógica, certo? O Excel não sabe como seguir, o Excel não sabe qual que deve ser a próxima palavra. É um conjunto de palavras que não obedece nenhum padrão, não é mesmo? Porque tem palavras que tem padrão, né, pessoal? Dias da semana, meses do ano, alfabeto, esses termos têm padrão. O Excel saberia como continuar. Ele sabe, se você coloca lá janeiro, fevereiro, ele vai embora, ele continua repetindo os meses do ano. Mas aqui não tem. Informática, concurso, como é que segue isso aqui? Não segue, né? E aí, como o Excel não sabe como seguir, toda vez que ele não sabe seguir, ele repete aquela informação pra gente então, tá bom? Então, isso também funciona com... Ele vai repetindo ali de forma alternada, né? Informática, concurso. Informática, concurso. Ele vai seguindo desse jeito aqui pra gente com a alça, então.
Tudo bem, gente? Beleza? Espero que estejam pegando, estejam aprendendo e entendendo como que o Excel vai se comportar em cada uma das situações aqui. Lembrem-se, quando tiverem alguma dúvida, escreva sua dúvida aqui nos comentários, que o professor está sempre de olho e sempre vai responder aqui para você. E segue o professor no Instagram, porque quando você tiver alguma dúvida, você pode chamar o professor pessoalmente lá. Pega agora o celular aí, pega aí, entra aí e segue já o professor Lucas Costa Informática, tá bom? Manda uma mensagem lá, fala, professor, assisti seu vídeo, tô com uma dúvida em Excel, tal, o professor vai te mandar lá um áudio, vai te responder, vou ficar muito feliz da gente poder ter uma amizade por lá também, tá certo? Espero você lá. Mas não acabei a aula ainda, calma, não acabei, vamos seguindo, vem cá. Alguns avisos sobre a alça, que serão importantes para você se escapar de algumas armadilhas de prova. Primeiro que a alça também funciona deitada, tá certo? A alça é deitada, aqui para ele também funciona na horizontal. Se escrever números, ele vai seguindo a sequência dos números na horizontal também, tá certo? Ou palavras e tudo mais. Segundo e mais importante lembrete aqui sobre a alça, que é o seguinte. Gente, a alça, para ela poder funcionar, ela só leva em consideração as células que estiverem selecionadas. Somente aquilo que você selecionar, aquilo que você não selecionou, não entra na análise da alça. Como assim, professor? Olha aqui, ó, vamos colocar aqui alguns números. Eu vou colocar aqui, ó, 19, 50 e 100, tá bom? E aí eu vou pegar, mas eu não vou selecionar tudo, eu vou selecionar só os 50 e o 100, só essas duas aqui de baixo, ok? Eu vou clicar na alça e vou arrastar para baixo. A pergunta que eu lhes faço é, qual que é o número que vai aparecer aqui embaixo? Qual que é o valor que vai aparecer na sequência? E vai acertar quem corretamente me dizer o número 150. Por quê? Porque o Excel ele está olhando aqui para o 50, está olhando para o 100, então ele olhou para um, olhou para o outro e falou, entendi, cresceu de 50 em 50 e vai continuar crescendo de 50 em 50. Ah, mas professor, e o 19 lá, ele não considerou o 19? Não, porque eu não selecionei o 19. Tá? Então, se eu não selecionei, o Excel não considera para análise, ele só considera o que estiver selecionado por mim. Isso é muito importante nas provas, pessoal, porque vão haver questões sobre a alça de preenchimento, onde a banca vai falar, olha, eu tô com a planilha aqui, mas eu só selecionei essas. Tá? E aí você não vai fazer uma análise desde o começo da coluna. Você vai analisar só as células que tiverem selecionadas. O que não tiver selecionado, então, não entra para análise. Então, importantíssimo guardar isso, porque você pode cair em algumas pegadinhas se você ficar analisando lá desde o começo. Tudo bem? Belezinha? E um último lembrete que eu quero trazer para você aqui, para nossa alça, para a gente poder ir bem nas nossas provas. Eu vou colocar alguns números aqui e perceba o que vai acontecer. Ó, 10, 20, 10, 20, 30. Vou selecionar. E agora é o seguinte, eu não vou arrastar a alça. Eu vou dar 2 cliques nela, tá bom? 2 cliques, ó. Rapidinho, ó. 1, 2. Não aconteceu nada, professor? Não aconteceu nada mesmo. Mas só para você ver que quando eu simplesmente pego os números ali e dou 2 cliques, não acontece nada, não. Mas se eu começar a preencher aqui do lado com algumas informações, ó, vou colocar umas letras aqui só para... Ó, tô aqui do lado, vou pegar os números aqui agora e vou dar 2 cliques nele. Agora o que a gente percebe? Antes a coluna do lado estava vazia, né? Aí eu dei 2 cliques na alça ali, na hora que eu selecionei os números e não aconteceu nada. Agora a coluna do lado ela está preenchida. E ela está preenchida até a linha 7, ok? Tá, até a linha 7 ali ela está preenchida. Vou clicar, dar 2 cliques na alça, ó. E ele preencheu automaticamente com as informações até a linha 7. Veja, perceba. Automático. Ele continuou ali de 10 em 10 até chegar na linha 7. Por que ele fez isso? Porque ele, quando você dá 2 cliques na alça, ele segue preenchendo as informações acompanhando o volume de dados na coluna do lado.
Se a coluna do lado foi até a linha 7, na hora que eu dou 2 cliques na alça, ele preenche até a linha 7 ali também, naquela primeira coluna. Então ele acompanha a coluna do lado, ele vai até onde a coluna do lado vai. Isso quando nós damos 2 cliques na alça de preenchimento pra gente, então. Ele preenche automaticamente até equiparar-se ao volume de linhas ali da coluna do lado, então, tá bom? Então ela também funciona nessa situação mais específica, quando você dá 2 cliques nela, tá certo? Gente, essa é a alça de preenchimento, né? Que você talvez esteja olhando e esteja falando, nossa, professor, que útil, que prática, facilita a vida. Nossa, só tem coisa boa para falar dela, professor. Então, daqui a pouquinho, nós teremos nas nossas aulas ela em uma outra personalidade, que é quando a gente lida com cálculos. Quando a gente usa a alça de preenchimento com cálculos, a parada vai começar a ficar um pouquinho diferente pra gente então. É um outro lado dela. Aqui a gente lidou apenas com textos e números, né? Com cálculos a conversa vai ser outra. E na nossa terceira aula, na nossa próxima aula de Excel, eu começo a fazer aqui a introdução aos cálculos dentro do nosso Excel do zero aí pra gente então, não é mesmo? Espero que você esteja aprendendo e você que é uma pessoa totalmente crua em Excel, tá sentindo que tá começando a dar os seus primeiros passos, tá certo? Ó, contei aí com o seu like, com a sua inscrição e que você segue o professor lá no Instagram então, tá bom? Eu encontro vocês na terceira aula que vem em breve aqui pro YouTube. E quando ela chegar, se você tiver inscrito, você já vai ficar sabendo. Até lá, grande abraço, gente. Tchau, tchau.